Fala, lendários, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Kerr, primeira vez que eu estou aparecendo aqui no canal. Hoje eu vim para a gente poder falar um pouquinho sobre o que os outros leitores acham do livro Lenda de Saura. Então eu vou trazer aqui algumas resenhas para a gente poder ler junto. Então, pessoal, bora lá. Vamos começar a fazer as leituras aqui de algumas resenhas. Vou trazer as resenhas, vou colocar aqui no fundo para vocês. E a gente vai lendo junto aqui, tá? Vamos lá. Bom, aqui a resenha da Isa, maravilhoso. A história é incrível, vocês precisam ler. Um mundo completamente novo é exposto e de maneira muito fluida e interessante. O autor vai destrinchando a história, personagens e todo o contexto da trama. A escrita é extremamente envolvente, tornando a leitura muito dinâmica e instigante. Mal posso esperar para ler a continuação. Bom, a continuação já está a caminho, a gente já está providenciando isso, já está bem avançada, mas vamos lá. Ela diz aqui que um mundo completamente novo é exposto. Isso é verdade, a gente traz aqui na Lenda de Saura, né? Tenta trazer para vocês um mundo novo com algumas coisas que a gente já conhece. A gente já conhece os elfos, os anões e toda essa parte que a gente vê muito em Tolkien, na história também do Christopher Paolini e do Eragon, né? Claro que tem suas diferenças, mas é esse mundo fantástico que a gente traz também na Lenda de Sáuria. Vamos lá, agora a Senhorita Cobertas. O nome dela o codinome é Senhorita Cobertas. A Lenda de Sáuria era aquele livro que faltava na minha estante digital para me interessar cada vez mais pela literatura fantástica brasileira. Ponto positivo. Vamos apoiar aí os escritores nacionais, né? Seja na literatura fantástica, poesia, qualquer gênero literário, apoiar a cultura da literatura brasileira. Mas vamos lá. O autor apresenta um mundo muito bem estruturado e narrativa que nos faz se deliciar cada vez mais da sua essência, mas que infelizmente, aí que vamos para a crítica também, deixa a desejar com a falta do desenvolvimento de arcos narrativos que não permite aproveitarmos da maneira que realmente merece. É um pouco frustrante a rapidez em que tudo acontece, tornando os personagens com história interessante não tão atrativos assim. Sobre isso, no segundo livro, esse foi uma das críticas que me fez fazer modificações muito grandes no segundo livro para poder desenvolver melhor esses arcos narrativos. O livro Lenda de Saura ele foi lançado no final de 2021 e muitos não sabem, mas ele foi escrito em 2008, foi escrito bem antes, quando eu era bem mais novo. E o que aconteceu? Eu tinha um temor de começar a mexer demais no livro e acabar não lançando ele. E aí eu optei por lançá-lo como ele estava. Se eu tivesse, de fato, feito uma revisão um pouco mais crítica, talvez eu tivesse... não tivesse as frustrações que a Senhorita Cobertas teve. Mas eu garanto no segundo livro, a continuação, ela vai conseguir entender melhor a história de cada um e não vai ficar nada a desejar. Continuando aqui, a leitura pode ser feita em apenas um dia pelos leitores. Realmente é um livro de 160 e poucas páginas, é um livro de leitura rapidinha, né, como uma longa história contada para crianças na hora de dormir, mas que logo poderá ser esquecida pela falta de momentos e personagens marcantes. Isso aí, no segundo livro, a gente já não vai conseguir. Porque o segundo livro ele é bem mais robusto, né? A gente tem o primeiro livro com 160 e poucas páginas, o segundo eu acredito que vai ser perto de 300 a 400 páginas, vai ser um livro que vai ser uma leitura um pouco mais longa, né? Mas vamos lá, no geral fico muito satisfeita por ter tido essa experiência e espero poder acompanhar próximas obras do autor. Observação, ela deixa uma dica aqui para quem for ler o livro. Velho Saad e as criaturas debochadas. As criaturas debochadas são os Xonatods, tá? São os melhores personagens. Ela faz uma indagação, faz uma pergunta. Bom, na opinião dela, eu acho que foi exatamente isso. Ela gostou. Muito boa essa crítica aqui. E essas resenhas, elas são importantes porque elas ajudam o autor a ter um feedback do trabalho dele, né? E a partir daí a gente pode melhorar e trazer coisas melhores para os nossos leitores, para os fãs, para aqueles que gostarem da nossa obra, né? Vamos ver aqui mais uma. Essas resenhas estão no Scoob, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada lá no Scoob.
A Lenda de Sauron, tá? Você bota lá e você vai encontrar o livro. Maria. O livro acompanha a história de Alan, Arthur, Júlia e Átila, que descendem de uma raça antiga de não-humanos, os Sauros. A chegada de inimigos que buscam esses descendentes marca o início da jornada. Os 4 Sauros têm que aprender a utilizar suas habilidades o mais rápido possível para conseguir se defender e para impedir um mal maior. Isso aqui é um bom resumo de como é a trama do primeiro livro, né? Vamos continuar aqui. Gosto muito quando não existe somente a visão de um único personagem para a gente conhecer a história. E é isso que acontece no livro. A narrativa acompanha todos os personagens e mostra como eles receberam um acontecimento que já havia sido mostrado para outro personagem. No início da narrativa, quando ocorre a primeira troca, fiquei um pouco confusa, já que não teve um nome lá antes da troca, mas não é algo que atrapalhou minha leitura. Só precisei ficar mais atento. Isso aqui é questão da ordenação, da diagramação do livro. Ela ficou um pouco confusa, mas conseguiu entender. Achei incrível quando eles chegaram em Adarkar, que é uma das localidades. Vocês conseguem até ver nos mapas que eu já coloquei aí em alguns outros vídeos, os mapas de Bervênia, você consegue ver. Na comunidade eu tenho colocado algumas imagens. Eu vou colocar o mapa. O mapa não está lá não. Quem for na comunidade vai lá, curte, compartilha, tá? Salva, envia para os amigos para ajudar a gente. Então a Darkar começaram a controlar habilidades deles em si e da forma que as emoções deles afetam a manifestação. Isso aqui é importante no livro, né? E na manifestação dos seus poderes. Por falar em emoção, Alan é bem emocionado, mas talvez seja por conta da jornada, do risco de vida sempre presente, o que motivou essas escolhas. Sobre o final, ela não botou nada, botou uma carinha. Tem um fraco em fantasia medieval, principalmente élfica, então esse final me deixou muito ansiosa para acompanhar o próximo livro. Em breve, tá todo mundo aqui falando do próximo livro. Em breve a gente vai. Camila, A Lenda de Sauron é o primeiro livro de uma coleção de 3, que é uma trilogia, essa história, né? E a Lenda de Sauron, além da trilogia, tem muitos spin-offs, né? A Lenda de Sauron, ela se passa na 10ª Era de Bervênia e a gente tem muita história anterior. Já tem bastante coisa escrita, né? Algumas histórias em paralelas de outras raças de Bervênia e com o tempo, se tudo der certo, a gente vai conseguir ir publicando todos esses volumes, né? Mas tem bastante material mesmo sobre esse mundo. E se a gente tiver acompanhamento aqui, engajamento, pessoas interessadas em continuar acompanhando, a gente vai continuar trazendo mais e mais para vocês. Mas vamos lá. Fantasia nacional, que mais uma leitora destacando isso, que é bastante importante. Eu fico feliz quando eu vejo. A Lenda de Sauron é o primeiro de uma coleção de 3 e conta sua história. Tanana. Jovens camponeses são obrigados a mudar de vida e se deparam com segredos sendo revelados em um passado aparentemente esquecido, voltando à tona. A ideia é muito boa, o livro tem uma vibe meio Senhor dos Anéis, é uma das referências, como eu já falei aqui, Senhor dos Anéis, Eragon, Harry Potter, diversos animes, Naruto, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, todos eles permeiam o meu imaginário, que faz com que eu construa as minhas ideias. E também um jogo, o principal foi o jogo de RPG que eu jogava quando eu era criança, né, com meus amigos, e é a partir de uma dessas histórias, de uma dessas narrativas que vem a Lenda de Sauron, né, que vem a história de Bervênia e da Lenda de Sauron, e com muitos componentes desse jogo, né. A ideia é muito boa, o livro uma vibe meio Senhor dos Anéis, bem legal, o ambiente é bem desenvolvido. Achou que a escrita precisa amadurecer, isso aí a gente vai tentar melhorar. A história prende e é empolgante. É uma das coisas que eu tenho recebido bastante feedback, que a pessoa ela consegue ler num ritmo bom, porque não fica uma leitura maçante, massiva em alguns momentos, só para encher ali aquele corpo do texto. Em contrapartida, alguns outros já acham que faltou um pouco mais de desenvolvimento. Então você vê que cada leitor tem uma opinião ali, né? Acho que alguns pontos deveriam ser mais explorados, valeria a pena fazer um livro maior, com alguns aspectos mais desenvolvidos. Isso aí com certeza vai ser compensado em muita coisa
é explicada no segundo livro. Mas, de uma forma geral, um bom livro, uma fantasia de qualidade envolvendo criaturas mágicas, poderes e guerras, esperando ansiosamente pela continuação. Vamos lá. Vamos procurar outra aqui. Que fantasia maravilhosa, gente. Que leitura gostosa. Primeira coisa, o fato é uma história inédita, sem plágio disfarçado. Quanto à desenvoltura, uma leitura que prende atenção do início ao fim, uma fantasia escrita por um brasileiro, várias interrogaçõezinhas. Sério, que surpresa gostosa. Não foi, falei, não deve ter errado aqui na digitação, sobre a história. Só vai lá e lê. Aposto que se você for amante de fantasia, vai adorar, ansiosa pelo próximo livro, né? O Deschain aqui, esse aqui é meu amigo, mas vou ler aqui também a crítica dele, que foi uma crítica muito boa, tanto para os pontos positivos como negativos. O livro apresenta um universo de fantasia novo e original, é bem escrito e prende o leitor até o final, fazendo com que os capítulos possam ser lidos em um ritmo muito bom. Porém, o autor parece estar refinando a escrita. Em determinados pontos, a história acabou sendo apressada. É aquela questão que eu comentei com vocês na outra resenha, de o porquê eu lancei como foi feito em 2008, e hoje, com a visão depois de ter lançado, eu teria feito, de repente, algumas alterações, mas o pessoal em geral está gostando bem do livro, tá? As notas que eu tenho recebido aqui são boas. Poderia ter sido mais envolvido, enfim, vamos lá. Aguardando o próximo volume, creio que apresentará muitos mais detalhes e será menos apressado que o início da saga. O livro vale a pena a leitura, muito bom ver o escritor brasileiro, mais uma vez, apresentando bom material de fantasia. E por fim aqui da Daiane, Dai é do Portas de Papel, tá? Tem o canal dela no Instagram, tem canal no YouTube, faz bastante resenha de livro, tá sempre lendo, segue ela lá, acompanha a Daia, é demais também, gente muito boa. Vamos ver a opinião dela aqui. Avassalador é uma palavra que define bem este livro, do talentoso escritor Rafael Quer, uma aventura dentro de um universo milimetricamente bem construído, que prende a nossa atenção gota a gota. Os personagens se tornam íntimos, pois vão sendo apresentados um a um, uma causa, uma lenda, uma história ancestral, onde vilões são extremamente inteligentes e educados e a honra é lei. Criaturas mágicas e paisagens oníricas, lutas de espada, cavaleiros, viajantes. Vamos conhecer irmãos que descobrem habilidades mediante desafios, mais que o sangue, a amizade e a glória. Uma fantasia inteligente que vai te encantar do início ao fim. Muito obrigado também para dar excelente resenha. Então é isso, galera. Aqui são algumas resenhas. Essas são só do Scooby. Tem algumas resenhas também lá na Amazon, tem um pouco menos. Aqui tem algumas outras que eu não li, eu selecionei algumas, mas se você quiser é só vir aqui no Scooby ver. Segue nossa página no Instagram, @lenda.d.sauria. Estamos no TikTok, estamos no Twitter, aqui no YouTube, tá? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, marca o sininho e qualquer coisa a gente vai trazendo mais novidades para você por aqui. Por hoje foi isso sobre as resenhas. Eu agradeço quem ficou até o final, tá? E até a próxima. Valeu!